Olá galerinha, tudo bom? Bem, como eu prometi, né? Vamos gravar uma aulinha rápida aqui para tentar ajudar vocês, tá? Sem perder muito tempo, tá certo, galera? Ué, vamos ver. Foi. Bem, a primeira questão. Em um restaurante há três garçons com três bandejas cada um, e em cada uma das bandejas existem três pratos. Quantos pratos esses garçons conseguem transportar dessa forma de uma única vez? Bem, gente, eu não sei se vocês lembram, mas a gente comentou com vocês o seguinte: a gente falou para vocês sobre a potenciação. Bastante, né? Tá feio, peraí. Eu disse para vocês que a potenciação, ela nada é do que uma. A potenciação é uma multiplicação com fatores iguais. Eu disse a vocês, basicamente, que em uma potenciação a gente tem um número aqui embaixo e um aqui em cima. Esse de baixo nós chamamos de base. Esse aqui de cima nós chamamos de expoente. E eu expliquei para vocês que perdão, um errinho aí, porque às vezes acontece. O expoente é o número de vezes que essa base é repetida. Então, se eu tenho um expoente 3, essa base ela deve ser repetida 3 vezes. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, porque senão não vai ficar legal não. Deixa eu fazer assim. Um pouquinho tortinho, tá? Meu Deus. Essa janelinha é um saco. Aí fica parecendo que é pra ver se a pessoa erra. Então a gente repete a base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 daria 8. Aqui são os fatores, né? Isso aqui é que são os fatores iguais. Aí você diz, ô tio, mas como é que eu vou usar essa informação nessa questão? Galerinha, o que se repete, ó? O número que se repete, no caso, é que são seus fatores, não é? Se você usar esse raciocínio aqui, né, dá para gente observar que essa questãozinha ela é uma potência, na verdade, porque ó, o que está se repetindo aqui com frequência? O número 3. Ele se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, o número 3 é a base e 3 nesse caso, como ele aparece 3 vezes, também é meu expoente. Então, para resolver isso, é 3 vezes 3 vezes 3. Está muito feio. Meu Jesus. Gente, não está muito bonito não, mas enfim, tá? Não vou perder muito tempo não. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3. Então eles conseguem transportar ao mesmo tempo 27 pratos. Tá? Tudo bem? Lembrem que a base é o número que se repete e o expoente é quantas vezes você vai repetir essa base, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Para a gente tentar fazer a aulinha bem rápida. Calcule as potências a seguir. Bem, aqui eu coloquei algumas para a gente poder relembrar alguns casos, né? Por exemplo, 20 ao quadrado. Como é que eu resolvo? Bem, a base é 20, o expoente é 2, 20 ao quadrado seria 20 vezes 20, que dá 400. Tio, menos 1 elevado a 1. Galerinha, expoente 1, você só precisa repetir a base, então tá aí. Tio, 0 elevado a 5, ó, base 0. O que a gente falou da base 0? Se a base é 0, você não precisa calcular, o resultado é 0. Agora aqui, ó, esse aqui sim, 11 vezes 11 vezes 11. Vamos ter que fazer a conta, né? Você não sabe não? Sei não. De cabeça sei não, gente. 11 vezes 11 eu até sei, é 121. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Isso dá 121, né? Mas aí eu preciso fazer agora 121 vezes 11. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1.
1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1. Vamos somar isso aí. Que dá 1, 3, 3, 1. Então o resultado dessa potência aqui, ó, seria 1321. Opa, perdão, gente. 1321 não, desculpa. 1331, né? Eu fiz a continha e acabei colocando o valor errado ali, perdão, tá? Vamos lá. Aí você diz, professor, e essa daqui, ó, a letra E, onde a base é 1 e o expoente é 12, como é que faz? Galera, mesma ideia, não é? Já sei, professor, eu vou repetir então o 1 12 vezes e vou multiplicar. Não, gente. Ó, aqui é um caso especial dos que eu falei para vocês, não é isso? Então você faria o quê? Você simplesmente, perdão, se a base é 1, você sabe que o resultado é 1, você não precisa fazer essa conta, tá certo? Professor, menos 3 elevado a 4, não sei não, sabe? Vamos lá, vamos devagarinho. Isso seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, vamos fazer logo a continha, depois a gente descobre o resultado, o sinal, tá? Desculpa. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, isso é 81. Professor, a base está negativa e o expoente é um número par. Pois é, gente, então esse resultado é positivo, tá? Ele só ficaria negativo se a base fosse negativa e o expoente fosse um número ímpar. Tudo bem? Professor, menos 100 elevado a 0, galerinha. Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Não é isso que a gente viu? E para finalizar essa questão 2, ó, 10 elevado a 5. Professor, eu vou fazer 10 vezes 10, 5 vezes não. A gente falou que quando a base é 10, você coloca o número 1. E a quantidade de zeros que vem em seguida é de acordo com o expoente. Se o meu expoente aqui é 5, ó, eu preciso acrescentar aqui 5 zerinhos. E tá aí, feita a questão de número 2. Tá certo? Vamos agilizar isso aqui. Tá bom? Questão 3. Calcule as raízes a seguir pelo seu método preferido. Bem, eu falei para vocês basicamente de 2 métodos, não foi? Foi o método das tentativas e eu também falei para vocês do método da decomposição. Tá bom? Professor, vamos fazer pelo método das tentativas? Vamos, a gente pode fazer algumas pelas tentativas e outras pela decomposição, se vocês preferirem, né? Para ficar uma coisa legal. Vamos fazer se a letra A pela decomposição? Ó, 2, 8, 9. Ah, eu não queria fazer isso pela decomposição não, professor. Mas bora lá, gente, já começou. Ó, 289 eu posso decompor por 17. Sério? Se você fizer essa decomposição, vai dar 17 mesmo. 17 só pode ser decomposto por 17, isso aqui dá 1. Então aqui apareceu 17. Tio, o índice aqui é 2, já que não tem, não é isso? Isso. Se o índice não tem, é 2. Muito bem. Então eu falei para vocês que eu posso fazer um balãozinho aqui com 2 números. Então isso é 17 elevado ao quadrado. Posso pôr aqui na raiz, ó. Raiz quadrada de 17 ao quadrado. Eu posso eliminar o meu expoente aqui de 17 com o meu índice, não é? E o que foi que sobrou? 17. Ainda tem a mesma. Até que não foi tão difícil não. Pois é, né? Pronto, vamos fazer esse 484 por tentativas. Vamos lá. Por tentativas, como seria? Bem, a gente precisa descobrir um número que multiplicando chegue perto disso aqui, não é? Aí digamos que alguém fala assim, eu acho que eu vou multiplicar o 12. Fazer 12. O índice aqui também é 2, então eu vou usar 12 ao quadrado. Aí se a pessoa fizer 12 ao quadrado, é 12 vezes 12, isso dá 144. Ah, Vitor, está muito distante. Já sei, eu vou testar o 20. 20 ao quadrado, bora ver. Se você fizer 20 ao quadrado, na verdade a gente já fez na questão anterior, se eu não me engano, né? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Eita, chegou perto.
Eu acho que eu vou testar o 24. Será que vai dar certo, tio? Vamos ver, né? Aí a pessoa vai e coloca aqui, ó, 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24. Moçadinha, se a gente fizer essa continha, eu vou fazer com vocês aqui, tá? 24 vezes 24, só para a gente ver qual é o resultado disso. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 é 9. 2 vezes 4 é 8, e 2 vezes 2, 4. Se eu somar isso aqui agora, isso aqui dá 6, 17, sobe 1, 5. Isso dá 576, ó, passou bastante. Ativo, então eu vou testar o 22. Galerinha, se você testar... Eita, ficou feio. Se você testar o 22 ao quadrado, vai ser 22, ou será, melhor dizendo, vezes 22. Se a gente fizer essa continha também, tentar fazer aqui do lado pequenininho, sem ocupar muito espaço, porque ainda tem mais questões. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Aí, ó. 4, 8, 4. Ah, que legal, a gente achou. Então, isso aqui dá 484. Significa que a raiz quadrada de 484 seria 22 ao quadrado. Eu posso cortar aqui, né? E sobra apenas o 22. Não é isso? Tio, se eu não quisesse colocar dessa forma, eu poderia colocar direto já aqui, ó, já que eu já sei aquilo ali. Pode. Se você quiser, você já pode colocar direto, que é 22. Tá bom? Vamos lá. Letrinha C. Raiz cúbica de menos 216. Eu vou fazer essa daqui também por tentativas, tá? Lembrando que agora o índice é 3, ó. Certo? Se o índice é 3, eu tenho que usar o expoint 3 também. Aí você coloca assim, vamos ver. O professor diz, professor, eu quero testar com o número 4. Por exemplo, 4 ao cubo. Vamos ver. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Se a gente fizer essa continha, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Ah, tio, tá longe. Vou testar o 5. Vamos lá, 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. De novo, por que está ao cubo? Porque o índice da nossa raiz aqui é 3, tá? Se a gente fizer essa continha, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Ah, tio, eu acho que é o 6. Vamos ver? Ó, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Só que aí eu tenho uma pergunta agora. Isso aqui tá certo, galera? A gente tem um detalhe aqui bem importante, que eu fiz questão de fazer assim, para a gente observar. Tio, o resultado aqui está positivo, mas aqui a raiz era negativa. Isso aqui existe, gente, existe porque o nosso índice aqui, ó, é ímpar. A gente pode calcular a raiz negativa quando o índice é ímpar. E, tio, então quer dizer que eu tinha que testar, no lugar de ser com os números positivos, como está aqui, eles precisariam ser negativos, é? Exatamente isso, gente. No lugar do menos do 4, do 5, do 6, esses números deveriam estar negativos. Mas o senhor fez positivo, foi, para mostrar a vocês não podem esquecer desse detalhe. Só que aqui já ficou tranquilo, porque assim, a gente já achou, ó, é 6, né? Então eu vou fazer direto aqui, vou pegar o menos 6 ao cubo. Isso é menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 é 216. E a base é negativa e o expoente é um número ímpar, que está obedecendo ao índice exato. Base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Legal, que a gente achou. O resultado da raiz cúbica de menos 216 seria 6 negativo ou menos 6, né? Exatamente. Tá bom? Na prova eu preciso fazer esses positivos? Não, lembra? Eu fiz isso aqui de propósito, tá bom? Isso aqui, ó, é desnecessário, tá bom? Eu vou deixar umas chaves aqui.
aqui com muito frio. Ó, esse trechinho daqui é desnecessário, tá bom, galera? Vou botar assim, quer ver? Para deixar bem claro. Esse trechinho que eu vou botar um asterisco aqui para ilustrar. Ó, o asterisco ali, eu vou escrever desnecessário. A gente podia partir direto para resolver logo na forma negativa mesmo, né? Eu repito, eu fiz isso só para demonstrar para vocês, tá certo? Tá? Vamos lá. E esse 10.000 aqui, eu vou ter que decompor isso, a gente vai. Esse daqui vai dar, vou botar aqui do lado, porque esse aqui acompanha um pouquinho branco, tá? Deixa eu pôr aqui. Eu dizia um pouquinho, acho que vai dar um bocadinho branco, tem que fazer com a letra pequena. Eu vou aproveitar. Vai dar, viu? Por 2. Vixe, que 2 ridículo. 5.000. Por 2. 2.500. Por 2. 1.250. Por 2. 625. Por 5. 125. Por 5. 25. Ficou um pouquinho menor do que eu esperava. Dá 5 por 5 dá 1. Ficou melhor. Então eu vou cortar isso aqui, vou botar uma barrinha um pouquinho menor, porque essa ficou muito gigantesca essa necessidade. Ó, menino, vai chover canivete, eu fiz bem retinho, quase. Vamos lá. Aí você diz, tio, eu percebi que meu índice aqui também não é 2, é o índice 4. Então você vai desenhar balãozinho aqui com 4 números. Ó, um balãozinho com 4 números aqui em cima, outro balãozinho com 4 números aqui embaixo. Foi assim que eu expliquei para vocês, né? Aí, ó, nesse primeiro balãozinho daqui de cima aparece o número 2 4 vezes. E no segundo balãozinho aparece o número 5. Ixi, que 5 horrível, meu senhor. 4 vezes, meu Deus. Faz até vergonha. Vamos lá. Aqui, ó, vai ficar assim. Fazer embaixo, tá? Isso é a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Bom, até ficou razoável. Aí, olha, gente, que legal. O expoente, de novo, ficou igual ao índice, ó, tanto no 2 aqui como no 5. Então posso cortar. Não. Agora vai ser uma novela. Tá bom. Tanto esse 4 como esse, eles podem ser eliminados com índice. E sobrou 2 vezes 5 somente. Gente, 2 vezes 5 é 10. Então a raiz quarta de 10.000 seria 10. Tá? Eu vou circular essas respostas só para vocês observarem melhorzinho. É mais fácil de observar. Tá aqui a resposta. Outra aqui. Outra solução bem aqui. E a outra bem aqui. Tá certo? Essas são as soluções. E como vai ficar dessa cor ali, não. Deixa eu ajeitar aqui. Porque senão vocês vão achar que tudo isso é desnecessário. Não dá certo não. Peraí, vamos botar outra cor. Aqui tá legal. Pronto. Aqui. Aqui e aqui. Pronto, ficou show. Assim. Tá? Vamos lá, questãozinha 4. Essa aula já tá ficando grandinha. Esqueci de animar ali, desculpa, tá? Oh meu Deus, tá bom, deixa quieto. Aqui é pra gente aplicar as propriedades. Então, eu não coloquei na ordem mesmo não, mas ó, esse daqui é o quociente de potências de mesma base. A gente repete a base. Não sei se vocês lembram. E só funciona quando a base é igual a essa daqui, não é? Isso. Então a gente repete a base e a gente subtrai os expoentes. 7 menos 2. Isso aqui dá
menos 2 elevado a 5. Aí alguém diz assim, professor, por curiosidade, poderia parecer assim, ó, se fosse ao contrário, menos 2 elevado a 2 dividido por menos 2 elevado a 7. Gente, é a mesma coisa. Você repete a base e subtrai os expoentes. Aí você diz, mas ia ficar assim, ó, ia ficar estranho. Ia ficar menos 2 elevado a menos 5. Pode acontecer isso, professor? Pode. Não tem problema não, tá? Se acontecer, não tenha medo não, que isso é possível, tá bom? Eu só não vou falar o que esse expoente negativo faz, porque ainda não é interessante pra gente, tá bom? Mas se acontecer de você encontrar algo desse tipo, não tenha medo não, é possível. Até porque aqui é só pra gente aplicar. Desculpa. Aqui a gente só precisa aplicar a propriedade, tá bom? Aqui ó, é uma potência de potência. Como eu sei disso? Porque a gente tem mais de um expoente. E eu disse a vocês, quando isso acontece, você repete a base, que nesse caso é 5, e multiplica os dois expoentes. Então isso aqui seria 5 elevado a 8, tá? Tio, essa daqui, primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Você repete a base, que é o 3 no caso, o 3 positivo, e soma os expoentes. Nossos expoentes aqui são 5, 2. E esse aqui não tem expoente não, tem. Quando não tem expoente é 1, né? Lembrem disso, não esqueçam não, tá? Se não tiver expoente é 1. Então isso aqui seria mais 3 elevado a 8. Ô tio, essa daqui é a potência de um produto, tá bom? Como é que resolve isso, tio? Você tira dos parênteses aqui, aplicar a propriedade, resolver não, né? Só escrever fora dos parênteses e em seguida você acrescenta o expoente nos dois números, ó. Expoente 2, expoente 2. Ah, tio, nem é tão difícil. Pois é. E a última aqui é a potência de um quociente, aqui é a potência de um produto. Você também repete a continha fora dos parênteses. E aí você pega o expoente e acrescenta nos dois números, expoente 2 expoente 2. Está aí. Quarta questão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos ficar muito grande, gente. Aqui. Calcule o resultado da expressão a seguir. Gente, vocês viram a expressão com tia Maria e também viram comigo, né? A gente sabe que a gente tem os sinais, que são chamados de sinais de agrupamento ou sinais de associação da mesma, que a gente resolve. Primeiro, parênteses. Nossa Senhora. Segundo, colchetes. E por último, as chaves. Tá? Tá freando. Melhorou. E temos as operações, tá? As operações, a gente viu que primeiro é potência. Eu vou botar assim, não vou escrever o nome certo, não. Vou escrever assim, potência, porque se eu for escrever potenciação e radiação vai ficar muito grande. Ou raiz. Depois multiplicação ou divisão. E por último, adição ou subtração. Gente, sempre é na ordem em que aparece, tá? Botar todos esses aqui, ó. Qualquer um, em qualquer caso aqui, dessas operações, é sempre na ordem em que
aparecem os pares, tá bom? Potência ou raiz. O que aparecer primeiro das duas você resolve, tá certo? Multiplicação e divisão também. E adição e subtração também. Eu vou colocar assim porque aqui está apertadinho, senão não cabe, tá certo? Aí você olha para cá, começando. Tio, essa daqui tem uma potência, tem uma raiz e tem uma potência. Eu vou resolver quem primeiro. Quem apareceu primeiro? Foi a raiz ou foi a potência? Foi a raiz, então você vai resolver primeiro a raiz. A raiz de 64, gente, é 8. Então você faz 8. Aí você repete o restinho. Eu vou fazer uma conta por linha, tá certo? Eu até já falei disso para vocês. O ideal é a gente sempre fazer uma continha em cada linha. Menos 3 ao quadrado mais, menos 3. Ô tio, agora, bem, a gente não tem mais a raiz, a gente agora tem uma potência, bem aqui, ó. Vou resolver essa potência, 8 menos. Observem que os parênteses que nós temos não tem conta dentro deles, né? Por isso que eu fui direto para a raiz e para a potência, tá bom? Menos 5, menos 3 ao quadrado. Se você fizer a continha, vai ficar um 9 positivo, mais menos 3. Fecha os parênteses também. E não tem mais conta nos parênteses aqui não. Eu posso tirar dos parênteses. Pode algumas coisas, mas ainda não, porque vamos lá, não tem conta nesses parênteses, nem nesse, nem nesse. Tem uma subtração, uma multiplicação, outra subtração e uma adição. Vou resolver quem primeiro. Nem adição nem subtração, agora é multiplicação, então eu vou resolver essa continha aqui. Ficaria 8. Deixa eu botar o sinal depois. 4 vezes 5 é 20. Agora, negativo vezes negativo fica positivo, né? Vou repetir o restinho. 9 mais menos 3. E agora tem essa subtração aí. E essa adição, o que eu faço? A gente vai tirar dos parênteses, porque não tem mais conta que eu possa resolver dessa forma, tá? Aí lembrem, o sinalzinho na frente do parênteses é menos, ele vai ter que mexer nesse 9 positivo. E esse sinalzinho daqui é mais, não mexe nesse daqui, então ia ficar assim, 8 mais 20. O 9 positivo, como tem um menos aqui na frente, iria ficar menos 9. E esse 3 negativo, como tem um mais aqui na frente, continuaria 3 negativo. Eita tio, ficou 2 positivos e 2 negativos. Pois é, vamos somar os positivos. 20 mais 8, 28. 9 com 3, ficaria 12 negativo. 28 positivo com 12 negativo, números de sinais diferentes, nós subtraímos e damos o sinal do maior, não é? 28 menos 12 dá 16. Olha só para o número, quem é o maior, 28 ou 12? É o 28. Qual é o sinal dele? Ele é positivo, então isso aqui seria mais 16. Ou simplesmente 16, para quem preferir. Tá bom? Questãozinha 5 aí, eu acho que tá ok, deu para todo mundo compreender. Vamos passar para a questãozinha 6, tá? Questãozinha 6, identifique o que se pede de acordo com a imagem abaixo. Bem, essa imagem aqui a gente tem duas retas paralelas e uma transversal, né? Aí diz um par de ângulos correspondentes. Galerinha, os ângulos correspondentes, eles têm uma coisa legal, que eles têm a mesma medida. E eles, digamos assim, eles ocupam a mesma posição, ou posições semelhantes, melhor dizendo. Eu coloquei aqui com as mesmas cores. Por exemplo, quem é o correspondente de A? Ele tem a mesma cor. Então, então é o A, o ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E. Isso. E você pode dizer, por exemplo, o B é correspondente ao F. Ele pediu só um par de professor, é verdade. Vamos colocar mais de um B e F. Tá bom? Vamos lá. Lembrando dos ângulos correspondentes, eu vou até deixar aqui para vocês. Tem as mesmas medidas, tá? Os ângulos aqui que tem as mesmas cores, eles têm as mesmas medidas.
Um par de ângulos alternos internos e... faltou aqui a palavrinha 1, desculpa, tá? Um par de ângulos alternos externos. Gente, alterno é quando muda de lado, tá certo? Ou seja, se eu pegar um ângulo do lado direito aqui, perdão, depois eu tenho que pegar um ângulo do lado esquerdo. Agora, alterno interno. Interno é essa região daqui, ó. Essa região daqui é a região interna. Aqui é a região externa. E aqui também é a região externa. Tá certo? Sei que não está perfeito, mas dá para entender. Vamos lá. Então vamos lá nos alternos internos. Vamos escrever aqui alternos internos. Aí eu vou colocar também logo alternos externos. Pronto. Galerinha, por exemplo, alternos internos. Vamos lá. Esse ângulo daqui, ó, o D, ele é alterno. Quer dizer, ele está do lado direito, eu preciso de um ângulo do lado esquerdo. E aí é o seguinte, ele está na parte de cima. Eu vou pegar o ângulo na parte de baixo, que está bem aqui, só que está na parte interna, não é? Ó. Aqui é a parte interna. Direita superior, esquerda inferior. Então eu posso dizer D e E. Que eu tenho outro? Tenho. Vamos pegar outro par de ângulos alternos internos, né? Se você pegou D e E, ó, superior esquerdo. Qual é o alterno disso aqui? Superior é inferior e esquerda é direita. Então, superior esquerdo, inferior direito. Então, C e F. Esses dois são alternos internos, perdão. Agora, alternos externos, ó, da parte de fora, tá bom? Superior esquerdo vai ser inferior direito, que é esse aqui, ó. Então eu posso dizer A e H. Tio, e se eu quisesse o B? Vamos lá. Superior direito. Você quer o alterno externo. Então, ó, inferior esquerdo. Esse bonitinho aqui. Então, B e G. Os ângulos alternos, eles têm uma coisa legal. Eles também... Será que vai dar? Vou botar aqui, ó. Vai ficar apertadinho, mas vai dar. Tem as mesmas medidas. Tá bom? Isso também acontece com os alternos. Agora, colaterais. Aqui também, ó, um par de ângulos colaterais internos e um par, faltou a palavrinha 1 aqui. Um par de ângulos colaterais externos. Galerinha, colateral quer dizer do mesmo lado, tá bom? Então você vai pegar os ângulos que estão do mesmo lado dessa reta aqui. Por exemplo, vamos lá. Também tem colateral. Vamos lá, vamos anotar aqui. Eita. Vamos anotar aqui. Colateral. Vixe, coisa horrível. Interno. Colateral. São colaterais, na verdade. Externos. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Não, colaterais internos. C e E. Desculpa, gente. Passou sem eu querer. Ó, a parte interna de novo, ó, aqui, ó. Do mesmo lado da reta, D e F.
Agora, os colaterais externos estão do mesmo lado da reta, só que estão na parte externa, tá certo? Então, ó, aqui B e H, e aqui A e G. E os colaterais, eles também têm as mesmas medidas? Não, gente. Os colaterais, eles têm uma outra característica, tá? Os colaterais são suplementares. E eu não lembro o que é isso. Vamos lá. Suplementares. A soma é igual a 180 graus. Eu não sei se a Maria falou, não sei se fazia parte do conteúdo, mas eu já estou adiantando, tá? Mas é a característica deles. Os colaterais, tanto faz ser interno como externo, eles sempre vão ser ângulos suplementares, tá bom? A soma é igual a 180. Também tem os complementares, que a soma é igual a 90, mas não é o caso aqui não, tá certo? Aí eu acho que já está muita informação, inclusive está tudo bem apertadinho, tá? Eu vou até fazer assim, quer ver? Para não ficar assim, vamos botar um asteriscozinho também. Ó, isso só serve para os colaterais, tá? Ó, botar asterisco nos colaterais. E aqui. Isso é uma característica deles, tá, gente? Certo? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Essa lá está gigante, eu acho. Observando a imagem, a seguir determine a medida dos ângulos A e B. Moçadinha, isso daqui tem a ver com esse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos achar logo desse ângulo aqui B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar essa reta aqui. Ó. Essa reta daqui, vamos prolongar ela aqui. Esquece esse pedaço de cima por enquanto. Esquece isso aqui. Ó. Faz de conta que esse pedaço não tem, tá? Eu vou riscar por enquanto. Fica atento só nisso aqui, ó. No ângulo B e nesse 70. Os tio, eles estariam na parte interna, isso. E eles estão, como é que se diz? Eles são alternos, porque um é superior esquerdo e o outro é inferior esquerdo. Ou inferior direito, desculpa, gente. Se eles são alternos internos, esses dois bonitinhos eles têm que ter a mesma medida. Ó. B é alterno interno a 70 graus. Então B mede 70 graus. Morreu o boi, já achamos o valor de B. Certo? É isso aqui. Tio, tá bom, eu entendi. Mas e como é que eu faço para pensar nesse A? A gente tem a mesma ideia. Você vai prolongar essa reta aqui. Digamos que eu consigo. Pronto, prolonguei. Esse bonitinho e esse, eles não são alternos. Porque eles estão do mesmo lado dessa reta daqui. Ó. Do mesmo lado, do lado esquerdo dessa reta. Então, o A, ele é colateral. Se você agora tem que esquecer esse pedaço de baixo, né? Tem que lembrar também. Essa daqui também é a parte interna dessas duas retas agora. Então ele é colateral interno a 160. Se ele é colateral interno, acabei de dizer que eles são suplementares. Então A mais 160 tem que dar 180. Em outras palavras, qual é o valor que eu somo com 160 para dar 180, hein, gente? É isso? É. Então esse A ele mede 20 graus. Então esse bonitinho, ó, esse daqui, vamos lá, vamos apagar aqui para deixar direitinho isso aqui, tá? Ó. Esse bonitinho aqui
mediria 70 graus. E esse outro bonitinho daqui, ele mede 20 graus. Certo? Tudo bem, galerinha? Bem, gente, eu espero ter ajudado vocês aqui, tá? Um beijo pra vocês e até mais, tá bom? Essa aula dessa vez eu acho que ficou grande. Tchauzinho, galera.